pensando no céu como vai ser. Já pensou? Já pensou? Você tem pessoas que gostaria de vê-la no céu? Quantas? Poucas ou muitas? Muitas. E aquelas pessoas que você não gosta muito, você quer ver no céu? Também. Tem que evangelizar, ganhá-la para Cristo, não é? Agora pense comigo, um grupo como esse, grande, bonito, igual vocês estão. O templo lotado de gente. E esse grupo fica de pé, canta louvores a Deus, também ora, esse grupo também ora, e esse grupo também lê a Bíblia, legal, e alguns até balançam o esqueleto. Você gosta de balançar o esqueleto ou não? Na hora do louvor? Tem gente que gosta. Eu me lembro lá de 1900 e bolinha, quando eu me converti, a esposa do pastor, se visse alguém no louvor, só fazia assim, tic, tic, misericórdia, tinha que chamar no gabinete, é o balé? É um exagero, né? Absurdo, mas enfim, ainda bem que algumas coisas mudaram para melhor, amém? Mas esse grupo se reúne 3 vezes por semana, esse grupo. Lê a Bíblia, canta louvores, balança até o esqueleto, ora e fala com Deus. E alguns até derramam lágrimas. Mas eu posso chamar esse grupo de Igreja de Cristo? Pensa, por um instante. Eu posso chamar, esse grupo que eu pintei, eu posso chamar esse grupo de igreja? Se posso, porque posso. Se não posso, porque não posso chamá-lo de Cristo. Eu quero falar hoje, nesta noite, nesse aniversário, 25º ano da Igreja Batista Vida em Cristo, sobre o que Jesus faz por sua igreja hoje. Mas hoje, antes de começar, eu quero pensar com você. Gente, é tanta bagunça sobre igreja hoje, que você não sabe mais quem é quem. Irmãos, se reunir por 3 vezes durante a semana, cantar até cânticos razoáveis, bons, falar com Deus, cantar, louvar, ler a Bíblia, e até estudar a Bíblia, não significa ser uma igreja de Cristo. Eu gosto do pequeno resumo e simples de John Stott. Ele diz assim: a igreja está onde se prega a Bíblia, pura, nua e crua. E onde tem um grupo com uma fé obediente. Ali está a igreja de Cristo. Vocês entenderam? E ainda, olhando o que é a igreja, rapidinho, de uma forma resumida, para a gente entrar naquilo que Jesus faz pela igreja hoje. 1 Timóteo, eu quero que você abra, capítulo 1, versos do 3 a 5. Vocês jogam a Bíblia na tela ou não? Joga? Joga ou não? 1 Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 5. Então, esse capítulo 1 não é o nosso texto base, mas eu quero olhar para ele com vocês, porque Paulo está incomodado com a igreja de Éfeso, que ali tem falsos mestres, e aí Paulo escreve àquela igreja, e encorajando a Timóteo a liderar a igreja e combater falsos ensinos, que desde o começo mergulhava na vida da igreja. Então, nesses poucos versículos, de forma resumida, a gente observa alguns detalhes que eu quero chamar a sua atenção, sobre a sã doutrina. Quem já ouviu falar de sã doutrina? Levanta a mão. Sã doutrina, no grego significa sã doutrina, aquilo que vem de Deus e traz vida, aquilo que vem de Deus e produz vida no homem, de fato e de verdade. Então Paulo mostra para Timóteo no capítulo 1 todinho, os erros
de quem caminha numa falsa doutrina. E eu me lembro as palavras de Jesus: um cego conduzindo a outro cego, ambos cairão no abismo. Então é muito comum. Obrigado. 1 Timóteo 1, de 3 a 5, então observe comigo, ele vai falar da sã doutrina. 1 Timóteo 1, de 3 a 5, NVI, que legal, hein? Partindo eu para Macedônia, roguei que você permanecesse em Efésio, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinam doutrinas falsas. Porque na mente das pessoas, se uma igreja for mais ou menos Bíblia, está tudo bem. Conhece aquela música, Dani? Na minha igreja, o pessoal do louvor sempre me ajuda, eu jego sempre na fogueira. Tem uma música que diz assim, e o povo canta: vai dar tudo certo, e já deu tudo certo. E olha, na falsa doutrina não dá nada certo. É loucura, é absurdo. Então, aí, ainda versículo 4, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer o quê? E que deixem de dar atenção a mitos, genealogias intermináveis que causam controvérsia, em vez de promover a obra de Deus. A falsa doutrina, irmãos, não promove a obra de Deus. Nada. Só faz o povo sacudir, 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 sai tudo vazio, e pior do que quando entrou. Em vez de promover a obra de Deus, ou no grego a edificação em Deus, que é pela fé. Agora olha o que ele vai dizer então, um pouco mais sobre a sã doutrina. E o objetivo dessa instrução é um amor, e aqui é o amor ágape, o amor sacrificial, que eu estou dando essa ordem para você, Timóteo. Não deixe a falsa doutrina entrar de forma alguma, nunca, porque arrebenta com tudo, é enganação. Aí ele diz: a sã doutrina produz um coração purificado. A sã doutrina tem o foco de perdoar pecados de pecadores, limpar o coração. Hoje o ser humano, e muitos na igreja, entre aspas, andam procurando pessoas para purificar a sua mente. Sã doutrina. Purificar o coração, perdão. Como uma pessoa deixa o seu pecado? Como? Tendo contato com a sã doutrina, que produz vida, que sai de Deus. Tal como lá, Bíblia, tal como aqui. Purifica o coração, Paulo, e que mais? E traz uma boa consciência. Você quer falsa doutrina? Esse povo, falsa doutrina, estão com a consciência super pesada. Eles pensam que estão enganando Deus, eles querem, parece político quer o seu voto e o seu imposto. E alguns camaradas querem números e dinheiro. Mas a consciência fica pesada. É só a sã doutrina que deixa uma boa. Eu estou tranquilo diante de Deus, e olhando para esse livro, e vivendo e ensinando a igreja de Deus, a consciência está tranquila. Imagine só: pastor Wilson, tudo bem com você? Que legal que você está aí, esposa, hein? Que bom. Imagine, aí o Fábio chega em mim: pastor, isso que você está ensinando aí está errado. Aí eu fico com medo, porque a minha consciência está pesada. Mas e a sã doutrina? Não. E agora, em terceiro, uma fé. A sã doutrina produz uma fé, no grego significa sem hipocrisia. Ou uma fé que usa máscara. E aqui, eu posso andar, Nicolas? Posso andar? Tem certeza? Então, tá bom, desculpe, irmãos, que eu gosto de andar um pouco. Agora, uma fé hipócrita. Você sabia que o oba-oba traz uma fé hipócrita para as pessoas? Lá no seminário Palavra da Vida, o nosso primeiro ano, aí a gente estava tendo aula de ética pessoal e tal. Aí uma moça, uma jovenzinha, de 19, 20 anos, começa a chorar.
Mas o que foi? O professor pergunta, e a classe ficou comovida, né? Acho que a aula tocou, ética pessoal tocou, né? O que você está chorando? E ela disse assim, é porque eu vivi uma fé fingida. Como assim? Na minha igreja ensinava a bênção, a segunda bênção com o batismo do Espírito Santo. E para você trabalhar na igreja, você tinha que falar em línguas. E aí sabe o que ela fez? A que a maioria faz na fé fingida. Chupa a bala house, segura a mala se não cai. Aí ela falou, pode cuidar das crianças. Só que quando ela teve contato com a sã doutrina, o que aconteceu? As lágrimas rolaram. É uma fé fingida. Não sou eu que estou dizendo isso, mas é a Bíblia, foi Deus que escreveu a Bíblia. Agora você imagina o nosso Brasilzão velho em relação à igreja evangélica e brasileira. Eu tenho vergonha de alguns que se dizem igreja de Cristo. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Vocês entendem o que é igreja então? Entendemos um pouco ou não? Ou não? Aqui tem igreja? Eu achei, sim. Tem ou não? Se não tem, vai ter. Porque vamos pregar a sã doutrina. Brincadeira, irmãos, é uma alegria saber disso. Irmão, sã doutrina, irmão. Você pode pular, gritar, sambar e tudo. É a Bíblia que salva, é a Bíblia que transforma. É a Bíblia, nós seremos julgados pela palavra, enfim. Alimenta a palavra. O que santifica é o Espírito e a palavra. Irmãos, o resto é lorota para enganar o povo que quer ser enganado. É uma hipocrisia, é um show e não produz vida alguma. E a galera está indo para onde? Jesus disse que o caminho é bem estreito, que conduz à vida eterna, e poucos andam nele. Sã doutrina. Mas tem o caminho largo, você pode tudo. Você fala. E no passado, irmãos, lembra do Tim Maia? Você lembra daquela música? Vale tudo, vale o que quiser, só não pode dançar homem com homem e hoje já pode. Hoje já pode. Hoje já pode. Mas com todo respeito a todas as pessoas, cada um tem a liberdade de fazer o que quiser, mas Deus continua pregando, usando homens cheios do Espírito para ensinar a sã doutrina. O que sai de Deus e produz vida na vida das pessoas. Hoje se preocupa muito, Igreja Batista Vida em Cristo, e a Itupã, e todos os irmãos que aqui estão de outras igrejas, é número e cifra, irmãos. Eu quero estar com a Igreja de Cristo, não importa se 10 pessoas, se 20, se 30, se 100, se 2, se 3, mas eu quero estar com pessoas salvas, que são transformadas de dentro para fora, e que ama de coração o Senhor, e tem uma fé obediente. Eu fui ensinado na minha igreja que bastava crer em Cristo, e muitas igrejas ensinam assim, é só você acreditar em Cristo, você vai para o céu. Tiago diz assim, olha, o diabo também acredita. E Jesus disse, não adianta me chamar de Senhor, se você não faz o que eu quero, e só entra no meu reino quem faz a vontade do meu Pai. O Novo Testamento inteiro, irmãos, é uma fé obediente. A fé salvífica é uma fé que obedece a palavra de Deus. Claro, é só um parênteses, irmão, tá bom aqui sobre igreja? Para ou continua? Não, sobre igreja, para, brincadeira. Vamos lá então, Apocalipse capítulo 1, vamos olhar então nessa noite. Então eu já dei um pano de fundo sobre igreja. E agora, Apocalipse capítulo 1, aí só deixa assim, querido. Ah, tá aqui, está aqui. Nossa, que legal, hein? Danielzinho, Kátia, olha lá. Que legal. Era pequenininho, agora está tão grandinho. Então, Apocalipse capítulo 1, vamos entender um pouco.
Do capítulo 1 até o 3, é escrito para a igreja e a igreja está na terra. A partir do capítulo 4, a igreja já está no céu. E aí o Senhor da igreja escreve para a igreja, escreve para 7 igrejas. Já ouviram falar 7 igrejas na Ásia Menor? Lembram disso? Sim? E aí começando na parte do norte em Éfeso, aí circulando até Laodiceia. As 7 cidades ali, que hoje é, quem sabe? Turquia. E uma cidade da outra tinha mais ou menos 80 quilômetros. Então essa carta devia circular ali, e quem está escrevendo irmãos, cadê? João, numa ilha, como chama a ilha? Que bom que vocês estão ligados. Eu lembro Silas, está ligado? Não conhece não. Conhece não, mas deixa, se não conhece, deixa. Então está lá, então essa carta tinha que circular, e João está ali, revelação de Jesus Cristo, e ele recebe isoladamente, de forma isolada nessa ilha lá, e a ideia é circular, a ideia ele queria consolar e confortar e exortar a igreja daquela época. E assim nós hoje. Porque tinha muita perseguição, irmãos, naquela época. É como hoje, eu não sei se você sente assim às vezes. Cara, parece que às vezes a pessoa que mais serve a Deus é a que mais sofre. Já pensou assim? Eu não estou falando que isso é novidade. O salmista escreveu: o ímpio prospera. Parece que não tem diferença entre eu e o ímpio. E aí Deus responde: você vai ver a diferença no dia do julgamento. Mas às vezes a gente fica com esse pensamento, não é? E a gente vai envelhecendo, irmão. Você que é jovem, viu, Vitória? Você que é jovem, você nem pensa no envelhecer. Viu, Danielzinho? É cabelinho naquele jeitinho e tal, e pensa que não vai envelhecer, e nem pensa nisso. E está certo, tem que curtir. Mas vai envelhecer, cara. Envelhecer. E é fácil envelhecer, não é? Leia Eclesiastes. As janelas. E aqui, e você fica enrolando para usar óculos. Você é assim também, que nem eu? Porque eu sou macho. Brincadeira, irmão. Eu fico insistindo em não usar, porque eu quero ser mais jovem, não usar óculos, não. Mas, irmão, não tem para onde correr. E às vezes, em determinados momentos da vida, a gente pensa que está sozinho. Mesmo sendo crente em Cristo Jesus de verdade, priorizar a Bíblia, priorizar uma igreja séria, comprometida com a palavra, mas há momentos que você, Dani, como diz aquele canto, há momentos que... Você já se sentiu assim? Fala a verdade. Constantemente a gente pensa assim. Aí você olha para aquelas igrejas, 2000 mesmo. E qual carro que você tem? E alguns olham, deixa eu ver aquela igreja, deixa eu ver se ela é boa. Aí olha os carros que estão lá fora. Não é assim hoje que as pessoas pensam. E aí parece que balança a gente. E aí parece que, sabe, o nosso coração ainda é pecaminoso, né? Aí você fala assim, um está comendo picanha, eu estou comendo o quê? Costela de boi ou de porco? De porco é boa demais. Quem gosta de uma costelinha? Angu se fala mineiro. Couve. Tutu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando em mineirice. Mineirice? Tem alguém que conhece aqui? Então é muito gostoso. Mas às vezes a gente pensa assim, e aí nesse sentido que o Senhor Jesus escreve para a igreja dele. Verdades tão profundas para o nosso coração hoje. 25 anos dessa amada igreja, que foi comprada com o sangue de Jesus Cristo. O que o Senhor tem para vocês? Para dizer para vocês, usando esse texto. Então o que a gente aprende aqui? É lá, eu aponto lá, e não aparece aqui. Está ligado?
Então o que a gente aprende? Todos juntos, o Senhor da igreja faz revelações importantes sobre ela, a sua igreja. E eu quero pincelar em uma delas, ele diz assim para elas, eu não vou entrar, o texto é longo e tudo, mas só para vocês, eu sei que você é pequena, é pobre e desprezada, mas aos meus olhos você é grande, forte e rica. Você entende como Deus olha de forma diferente para a sua igreja? Vocês entendem? Irmãos, a visão de Deus é completamente diferente. Só porque eu falei que você está bonitinho, você está. Então, a gente aprende que o Senhor faz revelações. Obrigado, viu, querido? Então eu posso, olha lá. Então, 3 verdades. Deu? Hã? Tá, passa aí, filho. Passa aí. Passa, meu querido. Então vamos lá. Há 3 afirmações importantes que Cristo faz a respeito da sua igreja. E aí eu quero destacar, antes dessas 3, Dani, eu quero que você leia Apocalipse 1, 2 e 3. Está fácil aí, Dani? Só para vocês entenderem, ele está escrevendo para a igreja, coisa importante para a igreja, e olha antes. Opa! Palavra de Deus. Lê. Ouve. E guardam. Você entende? Você entende o que é a igreja? O tempo está próximo, logo você vai se encontrar com quem? Com Jesus. Mas quem não lê, quem não ouve e quem não guarda, vai encontrar com quem, Dani? Tenha coragem, fala. Fala. Não é com outro. Que outro? Gagueja por quê? Quem crê em Cristo é salvo. Quem não crê já está condenado. Vocês entenderam de novo o que é a igreja de Cristo? Lê, ouve, guarda a palavra do pastor, a palavra de Cristo, a testemunha fiel e verdadeira, a palavra de Deus. Vocês entendem? Mais um ponto antes de entrar, só para deixar vocês mais curiosos no que eu vou falar. Agora, para você um pouquinho, Paulo, sentido de igreja. Calma, vai dar tudo certo. A igreja de Corinto, como a maioria das igrejas, fica olhando para o pastor. O pastor penteia o cabelo da direita para a esquerda. Está tortinho sua barba. Sua camisa está meio amassada. Sua esposa, essa sandália está muito alta. E aí estava falando de Paulo. Eu nunca escutei nada de você não, tá? Eu só cheguei ontem, não sei de nada. Aí, Paulo, a sua aparência é fraca, a sua não sei o quê, o seu discurso é não sei o quê, a sua escrita é forte, é poderosa, não sei o quê. Sabe o que Paulo escreve para a igreja? Depois você lê em casa, em 1 Coríntios, eu sei que eu sou um vaso de barro, mas que carrega um tesouro dentro de mim, e eu posso passar para vocês esse tesouro. Você está entendendo? O problema das igrejas hoje também é ficar olhando para o pastor, cara. Pastor isso, pastor aquilo, o outro era melhor, pode ser magrinho ou mais fortinho. O importante é o tesouro dentro de nós que temos. Estamos preparados para conduzir a igreja de Cristo, a sã doutrina que produz vida de fato e de verdade. Irmãos, coisa gostosa é estar numa igreja séria, que prega a Bíblia, e aí você conhece e obedece, e você dorme em paz, e você vai lá.
A primeira verdade ou afirmação sobre a igreja de Cristo. Lembra o contexto todo. A primeira, pode jogar, querido. Isso, Ele nos ama. É tão fofo. O Senhor da igreja te ama e me ama se você depositou a sua fé nele. E agora, vamos ler Andréia 5b e 6. A minha esposa, eu gosto de dar trabalho para ela, porque se eu não dou trabalho para ela, entendeu? 5b e 6, voz bem alta, por favor, querida. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Aí, só segura aí, depois você lê o 6, tá? Você só leu o 5b, né? Tá. Ele nos... Que Deus conceda para você um jovem bonito e educado. Já concedeu? Mas crente. Eu gostei do sim. Gostei do sim. Obrigado, viu, querida? Gostei do sim. Então ele escreve para a igreja que estava sendo perseguida, o Senhor da igreja. E aí ele, se você observar, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele já apresenta no início do capítulo 1, quem está envolvido na igreja? É qualquer um, entre aspas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. O Deus triuno está nesse negócio de igreja. E sã doutrina, né? E o que ele diz? A primeira coisa, Ele nos ama. E no grego, irmãos, está aqui no presente. O nosso problema é que às vezes a gente olha para a cruz, Deus me amou lá na cruz do Calvário, mas hoje Ele não me ama mais. O amor lá foi tão grande por mim, mas aqui no presente, Ele amou lá. E deixa eu te falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus, olha, foi ao máximo na cruz, e depois da cruz, ao máximo pelos seus, e depois ao máximo, e hoje, ao máximo. Ele nos ama, e aí ele escreve para a igreja, e João registra isso. Ele me ama. E outro ponto, a gente só olha para a cruz e fala, Ele me amou lá, Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido lá na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas pastor, e hoje? Ele te ama tanto quanto, do mesmo jeito. E antes da cruz, Ele te ama tanto quanto. Ele é atemporal. Nós estamos dentro de um tempo, eu estou dentro de um tempo. Passou 3 segundos. E Ele um dia, como? 1000 anos. Ele conhece todo mundo. Ele olha a cruz, antes da cruz, e a eternidade, com o mesmo olhar. Ele é atemporal, está fora do tempo, e Ele olha, contempla todas as coisas. E aí, alguns até entendem que Deus o ama hoje, mas nos momentos difíceis, aí fala assim, pastor, eu não sei se aqui que o povo, acontece alguma coisa, lutas, ele fala assim, eu não vou mais para a igreja. E outra coisa, eu vou ter que parar de devolver o dízimo. Pastor, não sobrou nada. E aí começa a fazer joguinho com Deus, porque se é crente de verdade, eu acho que não, mas Deus sabe. Mas mesmo quando falta o pão à mesa na vida de um cristão, Deus o ama? Sim. Olha o que Paulo disse em Filipenses 4,13, tudo eu posso passar, porque Ele me fortalece. Eu já acostumei a ser honrado e humilhado, hein, pastor Paulo? Honrado e humilhado. Eu que já participei. Irmãos, esse dia eu tenho comido bem, hein? Não que eu coma mal em casa. Não que a igreja de lá não cuide de mim, cuida bem, como vocês cuidaram. Mas eu tenho comido banquete, hein? Banquete. Mas e se faltar os banquetes? Tem uma música que diz assim, Dani, se a doença vier, Ele é Deus.
Ele é Deus. Continua sendo Deus. E continua amando você. Creia nisso, irmão. A vida é tão passageira. Eu saí tem 8 anos e muitas pessoas que eu convivi aqui morreram. E já não estão aqui. E o Dário falou para mim que ele quase deu uma cambaleada. Aí ele falou assim, pastor, eu quase morri. Eu falei, mas eu orei a Deus e falei, segura um pouco que eu quero ver ele. Ah, não, mas espera que seja bastante ainda, tá? Dário é gente boa demais. Ele continua me amando. E aí ele continua, ele nos ama e diz mais o que, Andréia? E no grego diz assim, segura, Andréia. Ele nos libertou. Ele nos soltou. Ele abriu as algemas do pecado e me fez correr para Ele e por toda a eternidade viver em plena comunhão com Ele. Não é só morreu na cruz, não é só amor lá, ama hoje, mas Ele também quebrou as amarras do pecado. Hoje eu sou livre, hoje eu posso escolher Ele em obedecer e não obedecer. Um pecador escravo do pecado não tem liberdade de escolher não pecar, mas um cristão, prova isso para mim, Gálatas. De Deus não se zomba, cristão. Se você plantar na carne, você colhe da carne. Mas se você plantar no Espírito, cristão, você colhe vida eterna. No Espírito. Mas esse Deus nos ama. Não importa o que aconteça. E posso te falar uma coisa? Sabe quando você valoriza mais ou tanto ou muito, infinitamente mais o amor de Deus? Quando o choro vem na noite, mas logo a alegria vem pela manhã. Cara, que delícia! Você valoriza mais ainda o amor de Deus. Às vezes Ele usa o sofrimento da nossa vida para chamar a nossa atenção, para você perceber o quanto Ele te ama e o quanto você precisa dEle. Ele te ama. Andréia, por favor, e ele continua dizendo, Ele ama, libertou as amarras. E nos constituiu reino e sacerdote para servir ao seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Devagar, minha princesa, uma coisa por vez. Versículo 6. Nos colocou na família real dele. Sabe quando você pega um mendigo de rua, você limpa, você dá tudo para ele, leva ele para casa, dá aquele transformação geral e registra ele. O que você é, esse ser também é. Vocês entendem? Família da realeza, do Rei dos Reis, do Todo-Poderoso. E que mais ele fez, Andréia? Para servir ao seu Deus e Pai. Irmão, servir. Às vezes a gente chega como pastor no fim do ano, lá a gente de 2 em 2 anos, a gente troca liderança, ou continua, troca ou continua, os líderes para mais 2 anos, e às vezes você fica assim, irmão, vamos trabalhar um pouquinho, pastor, eu vou orar. Falou que vai orar para mim, irmãos, misericórdia. Aí sabe o que eu falo? Não ora não, se você orar, Ele vai trazer você arrastado para fazer a obra dele. Não ora não, quando fala assim. Mas irmãos, é privilégio ou não de trabalhar do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Quando Paulo escreve para a igreja ali, em todas as suas cartas, ele diz, olha, não trabalhe para homens, mas trabalhe como se fosse para o Senhor, e que é. 1 Timóteo capítulo 1 vai dizer assim, a graça dele me tornou fiel, me considerou fiel, e ele, por sua graça e seu amor, me colocou no serviço dele. Uau! Que privilégio, que privilégio. E o Dário foi chamado aqui, e ele gagueja, e ele vem à frente, mas ele vem,
e ele ora, e ele fala e entrega o presente para o pastor. E faltou abrir, hein? Eu fiquei curioso para saber. Você abriu? Eu não vi, cara. Acho que eu estava assim. Aí, não é mais fácil sentar no banco, não, Dário? Hã? Não é mais fácil ficar no banco? Você senta no banco e tal, lá. Ô, Dani, vai. O louvor não foi bom, não. A Dani gaguejou, errou a letra e não sei o quê. Só erra quem trabalha. Quem não trabalha só vive errado. E quem trabalha erra de vez em quando. E que privilégio, irmãos, trabalhar na obra de Deus. Hoje a gente tem um grupo de pastores jovens que é assim: eu quero só trabalhar na primeira. Eu quero não sei o quê. Vá plantar coquinho. Deus te chamou para o mundo, nego. É isso. Sabe qual era a visão de Paulo? Pregar onde ninguém havia ouvido falar de Jesus. Vocês entendem como nós estamos muito longe, né? Eu quero sentar, eu dou o dia. Pastor, eu pago para você trabalhar para mim. Misericórdia. Serviço. Tem mais alguma coisa, Andréia? A ele sejam glória e poder, para todos sempre. Se Ele te ama desse jeito, o que Ele espera de você e de mim? Um louvor. Gostei das letras, hein, Dani? É difícil corinhos desse jeito hoje, hein? Tem que repetir muito, né? Porque é a dificuldade, né? É muito assim: desce chuva, Senhor, mas de adoração, de verdade a Deus. Não tem, faz chover, a bênção vai me seguir. Meu Deus do céu. Adorar a Deus e falar assim: santidade. Eu quero viver uma vida de santidade para o Senhor. E é isso que Deus espera. Escolha, Danielzinho e as outros solteiros aí, que acho que estão ainda, não sei, não. Escolher pessoas de Deus que amam a Deus. Constituir famílias abençoadas por Deus, que amam a Deus, de coração. Ele nos ama, tá bom, igreja? Você crê nisso? Te ama. A segunda afirmação importante que ele faz à sua igreja: ele intercede por nós. 12, 13. Quem pode ler agora? Alzira. Difícil? Fácil? Isso, olha lá, isso. Versos 12 e 13 de Apocalipse 1. Sete candelabros de ouro. Escuta, só um tiquinho, segura aí. 7 candelabros representa a igreja. Versículo 20 diz o quê? Explica o versículo 20. Apocalipse 1, 20. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então está dizendo assim que eu vi esse homem, e ele circulando entre a igreja. Então, Filho do homem, ou Deus homem, ou Cristo Jesus. E é interessante pontuar, a maioria dos evangelhos diz assim: Jesus Cristo, mas Paulo, como foi apóstolo depois, ele sempre coloca nas suas cartas Cristo Jesus. Ele coloca o Deus homem, porque Paulo o encontrou já ressurreto. Então esse homem, entre aspas, Deus homem, passeia entre a igreja. Alzira, por favor. E entre os candelabros, alguém semelhante ao filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e uns 5 grãos de ouro ao redor do peito. Então a ideia, o que ele está pintando aqui? Então eles tinham uma capa até embaixo, comprida e com cinturão. Então ele está pintando um quadro de um sacerdote que andava ali no templo e tinha aquelas lamparinas, que eles colocavam óleo, e o sacerdote mantinha acesos aquelas, vamos dizer assim, para o nosso conhecimento, lamparinas. E o sacerdote fazia isso, mantinha aceso. Aí tem que colocar mais óleo aqui.
Deixa eu ver aquela outra ali na frente. Aí tem que colocar mais óleozinho, tal, e manter aceso. Ou, às vezes, ele apagava. Ele está dizendo o que? Que ele intercede pela igreja. No momento exato da necessidade dela ou de cada crente, filho seu. Ele intercede no momento certo. Esses dias eu fui visitar uma irmã na nossa igreja, e lá, irmãos, as UPAs, os negócios, quem não tem um convênio bom é duro, hein? Aí chega nas UPAs, aí tem, às vezes os quartos estão lotados, aí fica num corredor, numa cama, toda com aqueles negócios assim, esperando um quarto liberar para ela entrar. E ela estava, é uma mulher de Deus, uma irmã muito especial, uma mulher de Deus. E ela disse assim, quando eu e André fomos visitá-la, ela disse assim, eu orei a Deus para ele fofar aquela cama, que estava doendo demais, eu não estava aguentando mais. E ela disse assim, pastor, quando eu orei, afofa, Senhor, essa cama, diz ela que fechou os olhos e dormiu. Ela acordou, daí a um pouquinho, ela estava onde? No quarto. No quarto. Vocês entendem o que é isso? Ele passeia, ele conhece, ele intercede, irmãos, ele mantém a chama e às vezes ele apaga, mas é ele que conduz todas as coisas. Igreja, sabe, a gente acredita em Deus, não acredita? Nós não acreditamos? Mas a gente põe em alguns lugares que Deus age só. E quando Deus tira um pastor? Deus não está naquilo não. Você está limitando Deus, cara? Quem que você está dizendo que é Deus com essa postura? Você. E você é a dona da igreja? É o dono da igreja? Não, é Ele que intercede. Ele que acende, Ele que apaga, Ele que faz o que lhe agrada. Você percebe então? Que às vezes a gente limita, mas Ele, no momento certo, do jeito certo. E se você lê Hebreus, temos sumo sacerdote que intercede por nós, ele padeceu a tentação, mas de forma nenhuma ele pecou. E ele se compadece, e ele sabe das nossas lutas. No dia das mães nós pregamos sobre a viúva de Naim. Irmãos, Jesus acorda de madrugada, somos seus discípulos, e andou quase 100 quilômetros a pé com os discípulos para encontrar uma viúva pobre numa cidade pequena, saindo do portão da cidade. Os discípulos, ninguém sabia onde que ele estava, mas ele ia aqui com os discípulos em Cafarnaum. E ele vai lá para a cidade, lá dos Cafundecão do Judas, uma cidade pequenininha. E aí sai os discípulos e aquela multidão seguindo ele. E tal. Nem sabia o que o mestre queria. E ele vai. Imagina o povo reclamando. A viagem de um dia inteiro de a pé. Para chegar nessa cidadezinha, uma viúva pobre, entre aspas, insignificante para a sociedade. E aí ele chega com os discípulos lá, e a mulher está saindo assim. E aí ele dá uma ordem, imagina, eu ordeno, rapaz, que tu levante. Imagina o coração dessa mulher, no momento certo, na hora certa. Vocês entendem? Imagine alguns de hoje, determinando o que Deus tem que fazer, que quando você dorme, quem é que cuida de você? Hein? Cadê os espertos? Teve um na televisão que diz assim, o crente que vai para o médico, ele não tem fé. E ele pegou Covid e ficou na UTI. Entendeu? Lorota. Entende? Mas Jesus vê todas as coisas, ele passeia na igreja e ele intercede ao trono da graça, ao lado direito do Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote, o perfeito, e ele se compadece das nossas fraquezas. Ele foi tentado, ele sabe de tudo. E aí, a terceira,
E ele nos conforta, versos 17 e 18. Agora um homem pode ser? Ô Daniel, você pode ler? O Zão. Daniel, Zão. Por favor, 17 e 18, querido. Gente, demais, não é? Demais, irmãos. 17 e 18. Então João ali está diante da glória. Outro ponto interessante aqui, irmãos. Tem turmas que diz aí ainda uma pincelada das falsas doutrinas, que quando as pessoas estão diante de Deus, se uma pessoa entrar na minha casa, que eu sou um Zé Mané, e ficar assim, eu falo assim: André, liga para a polícia. Está doido? Irmãos, todo mundo que teve um encontro com Deus, beija a lona. É tanta glória, é tanto poder. Ele é todo mundo. Agora hoje é um tal, eu estou na presença de Deus, eu pulo. Rapaz, estuda a Bíblia então. Estuda a Bíblia que você vai ver. Quando você encontrar Deus de fato e de verdade, você puf! E João ali está como morto, e ele vai com a mão direita, diz o texto que ele diz o quê? Todos juntos, 1, 2, 3. Não tenha medo. Porque, Senhor, eu não preciso ter medo de entregar minha vida para o Senhor, de ser a tua igreja, de andar contigo. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho as chaves da morte, cara. Só morre quem eu quero na hora que eu quero. E deixa eu te falar uma coisa, eu tive morto e revivi, e a morte não me segurou. Então eu tenho a chave, cara. As pessoas só vivem em mim. E deixa eu te falar uma coisa, não é o capeta que tem a chave do inferno, não. Sou eu. Sou eu. O próprio Jesus. Esse Jesus que essas falsas igrejas ensinam de que você. Você sabe com quem você está falando, cara? Já viu alguns cantos que dizem, você, eu corro para você. E às vezes minha filha me chama de você, eu fico meio assim. O meu pai eu chamo senhor, a senhora. Imagina um juiz, hein? Imagina um juiz, você chega assim, e aí, mano, beleza, juiz? O quê? Mano? Está doido? Vou te prender. Agora imagine Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que dá vida a quem Ele quiser, aquele que controla a vida e a morte e tem a chave do inferno. Aquele que tem a chave do inferno. Sabe, já viu a polícia quando chega na delegacia lá, os caras assim, hein? Aí pega a chave, né? Tem uma pessoa que cuida da chave. Ele que abre a cela e fala assim, ó, vai para aquela celinha ali, vai para ali. Aprontou, não vai para a solitária, vem aqui, você vai para a solitária. É Ele que comanda todas as coisas. E Ele nos conforta, não tenha medo. Nós estamos vivendo num período de que cristãos têm medo de tudo. Eu não sei aqui, às vezes lá em São Paulo, você, pastor, eu estou com uma gripe, achei! Não dá para ir hoje no culto, não. E na pandemia, você lembra de algumas atitudes? Eu não vou, eu não posso. Eu descobri que a pandemia estava na igreja. O povo ia no mercado, ia no banco, ia não sei o quê, mas não ia na igreja. Não ia na igreja, não. Eu falei, a Covid está na igreja. E eu falei, eu, a minha esposa, as minhas filhas, e já está lá na igreja. Falei, a Covid está lá. Irmãos, eu não falo isso, eu gosto de andar um pouco, é para a glória dele. Nem eu, nem Andréia, nem Melissa, nem Mirella. Não é que nós somos melhores que ninguém, porque muita gente aqui provavelmente perdeu um ente querido. Mas nós 4, e nossa igreja foi a igreja que menos fechou na pandemia na região. De verdade. Falei, Senhor, eu acredito em Ti. Que seja feita a tua vontade.
Irmão, se nós pegamos Covid, e eu lidava com as pessoas, se eu peguei eu nem sei, nem minha família. Uma das igrejas que menos pregou Covid foi a nossa, e a que mais ficou aberta. Você acredita nisso ou não? É porque nós somos especiais? Não, é a graça dele. Mas ele nos conforta o tempo todo, seja para viver, seja para morrer, seja para condenar. Ele é o Todo-Poderoso. Ele diz: sou eu que começo uma coisa, sou eu que termino, sou eu que dou início, o princípio, eu sou eterno, sou eu que ponho um ponto final, uma vírgula onde eu quero, eu sou o Todo-Poderoso. Não tenha medo. O que Deus tem para falar para nós, a igreja hoje? 1, 2, 3. Ele nos ama. Segundo. Terceiro. Conclusão, por favor. Deus, o Senhor da igreja, está chamando um povo para si. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja dele. A igreja avança no campo do inimigo. A gente evangeliza ganhando pessoas para Jesus Cristo. E Deus está chamando esse povo para si, um povo que reconhece que é pecador e que Cristo morreu sem pecado na cruz por você. E ao depositar a fé na pessoa e na obra de Jesus, os seus pecados caem sobre Cristo e a justiça perfeita dele vem sobre você. E aí Romanos 5 e Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é a Bíblia. Você é pecador, você está separado de Deus, cara. Mas já tem uma boa notícia: Jesus Cristo morreu por você. Basta você crer nele com uma fé obediente, cara, e você vai andar de glória em glória com ele, para todo sempre, cara. Nada, nem o inferno nem o diabo. Já viu as falsas doutrinas que dizem amarrar diabo, cara? A ordem de Deus hoje, sabe o que é? Faça o que quiser. Vai ter um período que ele vai estar amarrado, preso durante 1000 anos. Hoje ele está solto. E algumas igrejas ficam procurando para amarrar o diabo. Eu não preciso amarrar. Sabe qual é o maior diabo? Jeremias diz assim: a coisa mais corrupta de todas é o coração do ser humano. O coração do ser humano é pior do que quem? Do que o diabo. Ele diz assim: o coração do homem é mais corrupto do que qualquer outra coisa. E quando você se vê assim, você diz: Senhor, tu só fala a verdade. Eu sou esse tipo de pessoa, mas eu quero depositar minha fé no Senhor. Eu quero entregar. Eu sei que tu és santo, que tu morreu para mim. E Deus está juntando esse povo. E talvez você que está aqui nesta noite ainda não é salvo. E se tu morres agora, quem vai interceder por você? Entrega a sua vida hoje, que Ele vai cuidar da sua morte. Ele cuida da sua morte. A Bíblia diz que o cristão não morre, ele dorme. Não é que a alma fica dormindo, igual alguns ensinam. A alma fica dormindo no céu. O corpo é que precisa dormir. Mas a Bíblia diz que o cristão não morre porque Jesus Cristo já venceu a morte dele. Então ele fecha o olho aqui e abre lá, segundos. E abre lá. Você já faz parte desse povo? Quem faz parte do povo de Deus? Levanta a mão. Eu não estou falando de igreja de oba-oba, tá? Isso é lorota. Igreja séria bíblica, levanta a mão. Já diminuiu um pouco, tá bom, Senhor? Que Deus abençoe. Então vamos lá. Você faz parte desse povo? Se a resposta for sim, glória a Deus por isso. Mais um. Então Jesus é digno de todo o seu louvor. Foi isso que João disse. Toda a sua honra, trabalhe, se envolva, apoie o Paulinho, apoie a Lilinha, Lilão, apoie eles, irmão, se envolvam, cara, sacuda a poeira, e em nome de Cristo, vamos que vamos.
É assim que funciona. Vaso de barro, cara. Não vou falar que ela é vaso de barro, senão depois André fala assim, se for com a mulher dele de barro. Mas todos nós. Agora tem tesouro aqui dentro, que a gente precisa passar para as pessoas. Irmãos, de novo, você é salvo em Cristo Jesus. Eu estou falando sério. Deus colocou você num encontro comigo, sabe por quê? Não é, eu sorte ou azar. Não, porque Deus tem um plano na sua vida, cara. E Ele pediu para eu fazer isso. E disse que se você acreditar no Evangelho, será uma fé obediente. Será salvo. Ele manterá sua promessa até que venha nos levar e nos glorificar com Ele. Também tem algumas falsas doutrinas que ensinam perda de salvação. Sabe quem garante a nossa salvação? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Aí tem gente que acredita assim, a pessoa passa 10 anos na igreja e 20 fora assim, desviou. Provavelmente nunca foi convertido, irmão. Jesus disse que quem encontra Ele, encontra o seu maior tesouro, e aí vende tudo que tem para ficar com Ele. Esse é salvo, com a fé obediente. Vamos orar, igreja? Vamos? Vamos? De pé? Dê a mão para quem está ao seu lado, se você puder e quiser. A mão, a igreja de Cristo. Isso, por favor, eu sei, pode vá. Vá em paz. Não é que eles estão se convertendo, não, são convertidos. Eles estão rindo, vamos se preparar ali, orar. Enquanto a gente vai orar, tá? Irmão do Silas, conhece? Silas Campos, Naô.